Capitão América do Mark Waid. Antes de Heróis Renascem, Mark Waid já estava trabalhando com o Capitão América e estava mandando muito bem. Tem 2 arcos e algumas historinhas aqui que trazem esse momento antes do reboot, antes de Heróis Renascem. Depois o Mark Waid até voltou pro título, porque era muito bom aquilo que ele estava fazendo aqui, né? E interromperam para botar o Rob Liefeld. Olha só que tristeza, né? Eu pediria minhas contas e não voltaria mais. Mas vamos dar uma olhadinha então na primeira época, na primeira fase, nas primeiras edições do Capitão América do Mark Waid. Eis então o Capitão América do Mark Waid. Essa versão aqui, essa Marvel edição limitada da Salvat, esse é o primeiro volume, Velhos Soldados Nunca Morrem. Essa coleção do Capitão América, ela tem uma peculiaridade, porque o Mark Waid, ele estava escrevendo o Capitão América, deu Heróis Renascem, então ele saiu do título, entrou o Rob Liefeld, cagou tudo, e daí os caras disseram, volta aqui Mark Waid que deu merda. Então ele volta para a edição. Esse primeiro vídeo aqui, eu vou tratar sobre as edições pré-Heróis Renascem. Como vocês podem ver aqui, né? Tem o Capitão América 444 a 454, depois tem o Capitão América Legenda, e depois vem o volume 3, que é o pós-Heróis Renascem. Esse aqui vou trazer mais adiante, tá? Agora a gente vai pro pré-Heróis Renascem. O que estava acontecendo com o Capitão América antes de Heróis Renascem, antes de Massacre? Bom, o Mark Waid é um autor muito conhecido, né? Todo mundo reconhece ele também e gosta muito do trabalho dele. Aqui ele foi muito bem. O Marco Gruenwald, depois de vários anos ali à frente do personagem, ele resolveu meio que matar o Capitão América. Daí ele pega, tira o soro do super soldado, enfim, ele está morrendo, ele estava usando até uma armadura para sobreviver, ele se isola em dado momento e aparentemente morre. Mas não mostra ele morrendo, não mostra o corpo dele, etc. Então, aqui nós vamos ter, então, quando começa a história, vem os Vingadores, eles estão resolvendo um atentado lá em Washington, aparentemente, ali, né, perto ali da Casa Branca, ali, aqueles lugares ali. E então nós temos aqui os Vingadores, é uma formação meio esquisita, né, logo depois ali das jaquetinhas, mas ainda tinha jaquetinha aqui, né. Tem o Mercúrio, tem o Golias, tem a Viúva Negra, a Cristales, o Hércules e a Deathcry. É uma época estranha, né? A arte aqui desse quadrinho é do Ron Garney, é o Ron Garney que desenha quase tudo dentro da fase do Mark Waid, do Capitão América. E aqui, então, eles têm que lidar com esses terroristas. Os terroristas querem falar com o Capitão América, porém, não sabemos onde que está o Capitão América. Essa é a grande questão. Então, o Mercúrio, ele tenta resolver, ele vai para cima lá dos terroristas. Os heróis estão falando sobre a importância do Capitão América, o que ele fez na sua trajetória, por que ele é tão bom assim. Um cara se veste Capitão América para falar com os caras, lá com os terroristas, e os Vingadores impedem ele de chegar lá, por causa que ele ia ser morto, né? Então, vai falar um pouco sobre toda a vida do Capitão América. Essa primeira edição é basicamente os heróis relembrando a vida dele e lidando com esses terroristas aí. Enfim, por fim, a gente descobre que o Capitão América está preso num gelo e preso por alguém, né? A gente não sabe quem. Daí, depois nós vamos ver que, enfim, eles fazem um velório pro Capitão América, porque eles não acham o corpo dele, né? E o Capitão América, então, ele acorda, né? Esse primeiro arco aqui se chama Operação Renascimento. Você já deve ter visto isso em alguns outros lugares aí, né? Então, o Capitão América retorna e ele encontra Sharon Carter. Os dois já estavam separados há muito tempo e eles têm um pequeno confronto aí, vem o pessoal lutar contra o Capitão América e fica no ar o que está acontecendo, o que aconteceu aí, né? Então, eles se libertam e daí depois a gente descobre que, na verdade, alguém, no caso o Caveira Vermelha, salvou o Capitão América e ele deixou o Capitão América novo. Né? Porque o Capitão América, então, como que eu falei, ele estava morrendo e o Caveira Vermelha ele tem o mesmo corpo do que o Capitão América. É uma coisa meio estranha ali, né? Mas o Caveira Vermelha fez um clone do Steve Rogers e botou sua mente lá dentro. Então por isso que ele conseguiu salvar. Só que daí o Caveira Vermelha diz assim, olha, tá acontecendo uma merda aqui, eu preciso que você me ajude, porque senão vai dar uma treta foda.
E daí o Capitão América então vai ajudar o tal do Caveira Vermelha ali para resolver esse problema. Então a moral é que na verdade ia voltar o Hitler. O pessoal que seguia o Caveira Vermelha estava tentando tirar o Hitler dentro do cubo cósmico, porque anteriormente, bom, aqui explica tudo, né? Anteriormente tinha um clone do Hitler, eles pegaram esse clone aí, botaram ele fazer algumas coisas, ele era o monge do ódio, acho que era um negócio assim, apareceu algumas vezes aí. E ele ficou preso dentro do cubo cósmico. E o pessoal vai meio que ter um Hitler de novo e eles querem impedir isso. Eles estão com esse cubo cósmico aí, e o cubo cósmico ele tem um poder absurdo, né, para moldar a realidade, etc. Então o Caveira Vermelha ele não quer que alguém pegue o cubo cósmico, ele quer pegar o cubo cósmico. Então o Capitão América vai ajudar o Caveira Vermelha, mas justamente para impedir o Caveira Vermelha de pegar o cubo cósmico. A história se desenrola, nós vamos entender qual que é a história por trás da Sharon Carter. Ela ficou um tempo ali isolada, foi relegada pela SHIELD. Enfim, eles vão descobrir que tem o cubo cósmico, inclusive, ele está numa base militar. Então, o Caveira Vermelha e o Capitão América trabalham junto contra o governo dos Estados Unidos, né, contra os militares dos Estados Unidos, dá para se dizer assim. E eles, então, vão lá para libertar ali, pegar o cubo cósmico, enfim, impedir que ele caia em mãos erradas. Dá toda uma briga, né? O Caveira Vermelha quase é morto. O Capitão América salva ele, diz assim, agora estamos quites. E por fim, então, ele pega o cubo cósmico, porém, né, num deslize, acaba caindo na mão do Caveira Vermelha, e o Caveira Vermelha molda a realidade, fazendo com que o Capitão América vivesse a sua vida, dos sonhos, etc. Então vai mostrar o que é a vida dos sonhos do Capitão América. Ele salvou lá o professor lá que transformou ele em Capitão América, o Bucky não morreu, eles estão vivendo bem, só que daí é uma realidade meio distorcida, ele começa a perceber que não é tão certa quanto deveria ser, né? E enquanto isso, o Caveira Vermelha e a Sharon Carter vão lutar, né? Na realidade real, vamos dizer assim, né? Enquanto que o Capitão América estava lá vivendo a sua realidade sonhada. Até que ele, então, descobre que é uma mentira e volta e pega o Caveira Vermelha, tira o cubo cósmico dele. E até que tem uma coisa interessante, né? Ele corta fora o braço do Caveira Vermelha. Isso que é bem legal, que ele faz isso aí. Enfim, ao fazer isso, o cubo cósmico desaparece com o Caveira Vermelha. E daí, isso aqui vai voltar mais adiante nas histórias do Capitão América. Tá? Depois a gente vai seguindo, mostrando, então, tem até uma... Eu não sei se é exatamente nesse ponto, acho que sim, é isso aqui mesmo, que tem um crossover com outros heróis que, enfim, eles estão ali tendo alguns problemas em Manhattan, aí com o pessoal. Enfim, isso aqui é estranho, porque isso aqui ele só mostra a história do Capitão América e fica por isso, tá? Esse cara que tá aqui estranho é o Thor, numa época bem estranha. Enfim, vai explicar aí a história, como é que se deu, enfim, né? Era o Zodíaco que tava tentando derrotar ali no Manhattan. Umas coisas meio estranhas aí, mas enfim, só tem uma história aqui dentro, então a gente pula. Tá? Depois a gente tem o Homem Sem Pátria. Isso aqui também é uma coisa meio recorrente no Capitão América, porque ele ser expulso do seu cargo de Capitão América, vamos dizer assim. Como que ele atacou o governo, ele atacou os militares dos Estados Unidos, o presidente tirou o cargo dele de Capitão América. Só que o Capitão América percebe que aconteceu um grande problema aí. Bom, o que aconteceu é que, além dele ter atacado o exército, algumas armas foram meio que utilizadas, ou vão ser utilizadas, por esse cara aqui, que é o Mecanos. Ele é um robô, dá para se dizer assim, que tem a sua cabeça, ele passa para outros corpos e assim por diante. E aparentemente os segredos que tinham ali no governo, o Capitão América sabia, e o Mecanos pegou essas coisas aí. Ele tem esses segredos do Capitão América. Como que isso aconteceu? É isso que vai mostrar aqui na sequência. Então, no desenrolar da história, vai mostrar que, na verdade, quando que o Capitão América ficou preso lá com o Caveira Vermelha, esse Mecanos roubou as memórias do Capitão América, e tem muitas coisas lá dentro que ele tem salvas, não é? Que ele pegou
da cabeça do Steve Rogers. O Steve Rogers, ele vai lá para Londres, né? Ele é deportado dos Estados Unidos e junto com a Sharon Carter eles vão procurar aonde que está o tal do Meccano. Então eles vão lá para a treta, vão procurar o tal do cara, eles vão tentar impedir, né, o lançamento daquelas armas lá que o Capitão América tinha na cabeça dele, né, sabia a localização, etc. E vai acontecendo a treta, né? Como vocês podem ver, tem muita ação nesse quadrinho, até o ponto que ele chega lá no Meccano. O Meccano fala, tudo que eu tenho da sua memória está nessa moeda. E ele diz, eu fiz o backup quando tu estava lá preso, etc. Então, o Capitão América com a Sharon Carter, eles dão um jeito lá de lutar contra ele, né? Lutam com ele até certo ponto. E o Capitão América, ele procura ajuda do Doutor Destino, do Victor Von Doom, para entrar nos Estados Unidos lá para dar cabo aos planos do Meccano. Ele então, né, o Capitão América entra lá nos Estados Unidos, salva o presidente, acaba lá com os planos do Meccano, e daí ele é aceito de volta nos Estados Unidos. Tá? É isso aí, daí a gente tem aqui uma historinha menor aqui, contando mais sobre a história da Sharon Carter, aquilo que ela viveu ali, aqueles anos que ela ficou presa, né? Ficou presa num lugar que parece meio que o Vietnã, enfim. E vai contar então a vida dela ali, aquilo que aconteceu lá. E eles, então, o Capitão América junto com ela, libertam os caras que estavam presos lá junto com a Sharon lá naquela época. Até vem a SHIELD aqui, ajuda, né? Salvar as pessoas, libertar as pessoas. E depois nós temos essa pequena história do Capitão América Legend. The Legend. Que daí vai contar... É uma historinha bem curtinha, né? Dá uma passada na vida dele aqui e tal. E, por fim, aqui a parte mais interessante dessa história é que, justamente, nós temos quem? Jack Kirby. O Jack Kirby aparece aqui. Né? Ele meio que fala com a gurizada ali, dizendo assim... esse aqui é o Capitão América, como é que vocês não conhecem e tal... Enfim, essa história aqui, essa edição The Legend, ela foi a última história antes do Heróis Renascem. Então, é aqui que a gente acaba, né? A gente para, por enquanto. E daí ele fala um pouquinho sobre Heróis Renascem. A grande questão ali que vem. Então, na sequência, a gente fala sobre o retorno do Steve Rogers, do Capitão América. Inclusive, eu parei de ler por aqui para trazer a análise, então... Depois a gente volta com mais vídeos sobre isso. Então vamos para as considerações finais dessa primeira parte do Capitão América do Mark Waid. Eu sou daqueles que gostam do Capitão América. Tem muita gente que não gosta, tem gente que é meio xiita, que diz assim, o imperialismo americano. Mas esses caras realmente não entenderam o Capitão América depois, né? Depois de um tempo. Claro, ele foi criado para fazer propaganda da guerra, para fazer o pessoal se alistar, enfim, né? Toda aquela choradeira que a gente já sabe. Só que com o tempo ele foi se adequando à realidade e mudando suas posições políticas, vamos assim dizer, né? Ele se tornou um negócio mais à parte do governo, como que era lá no começo, que ele era uma coisa que, não, era o que o governo fazia. E aqui ele já não é mais, já tiveram vários autores, aí teve o Roger Stern, teve o Mark Gruenwald, e entre outros, que todos eles fizeram esta briga, vamos dizer assim, entre o Steve Rogers e o governo. Aqui no Mark Waid já mostra que também aconteceu de novo isso, não é uma coisa que acontece semana sim, semana não, porque realmente o governo, ele acha que é dono do Capitão América. Então, em alguns momentos, ele pede para o Capitão América devolver o uniforme, porque o Capitão América não está agindo de acordo com o que o governo gostaria que ele agisse. Então, é um ciclo que vai acontecer, né? Imagine, nós estamos falando de um país que tem dois partidos, então provavelmente um partido vai achar o Capitão América mais ok do que o outro. Daí também a gente pode entrar mais nessa parte de política, etc, querer dizer que o Capitão América é democrata, é republicano, o que ele é, né? Enfim, são questões que às vezes me dá uma preguiça, porque o Capitão América ele é mais do que uma visão política, né? Ele tem o seu estilo de ser a favor da liberdade, enfim, de buscar a justiça, mesmo que a justiça não seja justa, vamos dizer assim, enfim,
né? E o Mark Waid, ele pegou isso para si, ele botou até o Capitão América lutando ao lado do Caveira Vermelha, como vocês viram, porque existia um motivo para Steve Rogers fazer isso. Não é porque ele estava sendo controlado ou por alguma outra coisa qualquer. Enfim, né, como vocês viram, o Capitão América ele age daquilo que ele acha que tem que agir. Não necessariamente porque o governo mandou fazer isso. Por isso que ele até ficou contra o governo aí nesse momento aí. Porém, né, tudo acaba bem, ele volta a ser amiguinho do presidente e tudo mais. E isso tudo precedeu o Rob Liefeld, que daí foi aquela loucura que todo mundo tem pavor, né, do Capitão América. Enfim, isso aí a gente nem vai abordar. Isso aí eu vou pular, esse Heróis Renascem do Capitão América, porque é triste pro Capitão América e principalmente pro Mark Waid, porque ele estava mandando muito bem e ele teve sua passagem interrompida. Mas ele vai voltar, né? Como vocês viram, esse encadernado aqui já tem as histórias da volta do Capitão América depois de Heróis Renascem, e isso aqui a gente vai abordar um pouquinho mais adiante. Então é importante que você se inscreva aqui no Gibizinho, ative as notificações, que se você gosta do Capitão América, se você gosta da Marvel, a gente vai revisitar toda essa passagem aí depois de Heróis Renascem também. E alguma coisinha de Heróis Renascem, os crossovers aí, né, que são 3. Tem um ali no meio, um mais pro final e o final. Né? Então, esses aí vão passar, que são coisas dentro de Heróis Renascem. Então, cara, eu te convido para conhecer mais sobre Heróis Renascem. Então, se inscreve aí que você vai conhecer uma pontinha do iceberg do que foi essa doideira. E daí depois a gente volta pro Mark Waid, vai ser feliz, que tudo depois de Heróis Renascem, tudo é muito bom. Tá bom? Então fica meu beijo na sua alma, meu forte abraço e tchau!